Olha, eu prometi, tô de volta, a gente vai falar de dieta, vai falar de emagrecimento, esse é o assunto do momento, né? Eu não sou a favor da ditadura da magreza, não acho que todo mundo tem que ser magro, mas acho que todo mundo tem que ter saúde. E sobrepeso é algo que preocupa a toda a sociedade médica. A obesidade traz comorbidades, que são doenças sérias também, que envolvem a obesidade, e a gente precisa ficar de olho, porque ninguém quer perder o melhor da vida, não é? A gente tem que se cuidar, tem que ter qualidade de vida para viver bem, para viver mais bem. E é comum as pessoas terem muitas dúvidas sobre emagrecimento, até porque tem tudo quanto é tipo de dieta aí. A gente já ouviu falar de várias. Minha geração era daquelas que ouvia falar da dieta da lua, né? Vocês lembram da dieta da lua? A dieta da USP, tem um monte de dieta. Mas muitas dessas dietas espalhadas por aí não são comprovadas cientificamente e podem ser um risco para a saúde. Então, se a gente não tem uma orientação adequada, a gente pode sim colocar nossa saúde em risco quando a gente ouve, quando a gente segue uma dieta que alguém contou pra gente. E é importante a gente buscar um bom médico, um profissional que entenda, um profissional que tenha estudado para nos dar esse suporte. Hoje eu estou recebendo uma endocrinologista e metabologista que entende de dieta, entende do nosso corpo e vai falar pra gente sobre a dieta cetogênica. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Doutora Adriana Moretti é formada pela Faculdade de Medicina da PUC, especializada em endocrinologia e metabologia, é membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Então é alguém que a gente pode confiar e ouvir. Eu disse no comecinho do programa que eu penso que os médicos também se surpreendem com tantas novidades, né? O que ensinaram há alguns anos, hoje já não é mais verdade, porque a medicina está evoluindo, né, doutora? Está, e hoje temos novos conceitos em relação à perda de peso, né? Antigamente a gente acreditava que uma perda de peso rápida, ela poderia ser prejudicial. Hoje nós já sabemos, depois de vários estudos que comprovam que a perda de peso rápida, inicialmente, claro, acompanhada com médico ou com um profissional da saúde, ela beneficia o paciente ao longo de todo o tratamento dele. Por quê? Porque essa perda de peso rápida, ela faz com que o paciente consiga perder mais peso durante todo o período de dieta, porque ela motiva, né? Aquelas dietas que fazem o paciente perder meio quilo por mês, se a pessoa tem que perder 20 quilos, isso acaba ficando muito cansativo e muito desanimador, né? Porque na verdade, é sempre um desafio. E a obesidade, como eu falei ainda há pouco, é um risco, quer dizer, se a pessoa não vai ficando motivada a emagrecer e continua obesa, ela coloca a saúde dela em risco, né? Entendi agora. Exatamente. Então, perder peso rápido traz benefícios. Tem muitos famosos que perderam peso rápido, fizeram a dieta, que a gente vai falar bastante, que é a dieta da proteína. A gente tem até algumas fotos. Cadê? Vamos colocar? Olha aí. Esse quem é? É o Luciano? É, olha. Gente, mas ele ficou bem magrinho mesmo. Eu não tinha visto esse antes e depois. Que impressionante. Impressionante. Vamos mostrar o próximo? Olha aí o Leonardo. Ele também emagreceu bastante. É engraçado que fica... Tem gente que fala que quando a gente emagrece fica mais velho, mas eles ficaram mais jovens, né? Fica com aspecto jovial. Vamos ver outro? Ah, essa é a Kim Kardashian. Olha, essa é impressionante, né, gente? Que diferença também. Uma diferença muito grande. A Suzy Rego, querida. Olha lá que linda ela. Emagreceu bastante também. Tem a Renê... Como é que falou esse nome? Zellweger. Olha, que diferença. Não, mas aí antes, depois tá ao contrário. Era antes gordinha, depois magrinha, né? Viram? É uma diferença grande. Aí talvez você fale assim, eu também quero isso. Calma, vamos tentar entender se é pra todo mundo, como é que funciona e o que eles fizeram, né? Quer dizer, eles contam que fizeram a dieta da proteína. A gente também não tem como assegurar que foi isso, né, doutora? Exato. E existem vários tipos de dieta de proteína, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é uma dieta que seja de proteína, com acompanhamento, com prescrição. E esse tipo de proteína é ideal que seja proteína vegetal, de alto valor nutricional. Com isso, o paciente ele vai ter uma perda rápida de peso, ele vai consumir alimentos que têm sabor e aparência de carboidrato, como tem, por exemplo, a dieta da NASA, mas na verdade não tem carboidrato. Mas agora vamos dar uns exemplos de proteínas vegetais, porque quando a gente pensa em proteína, a gente pensa na carne, no peixe, no frango, no ovo. O que seria uma proteína vegetal? Na verdade, você pode fazer inicialmente
com proteínas que são à base de soja, proteínas que são à base de ervilha, que são à base até de proteína do leite. E no decorrer do tratamento, você pode ingerir proteínas de origem animal, mas tem que ser uma quantidade controlada e essa proteína animal tem que ser com pouca gordura para que você não prejudique o seu organismo. Agora, a dieta cetogênica, ela prioriza a ingesta de gordura? Não, a dieta cetogênica, ela diminui o consumo do carboidrato. Ela tira o carboidrato, Exatamente. prioriza a gordura com um pouco de proteína. Ela prioriza a proteína e que às vezes pode ou não vir com gordura, dependendo do tipo de dieta. Tem dietas que acabam causando risco para o paciente, né? Então, se o paciente vai só comer carnes com muita gordura animal, leite gordo, essas coisas realmente vão fazer com que ele tenha um aumento de colesterol. Às vezes, ele pode até ter aumento de fatores de risco para doença. Essas gorduras, então, não seriam ideais. Mas a gordura, por exemplo, do abacate, das oleaginosas, essas gorduras são gorduras boas, As né? gorduras boas, principalmente gordura de azeite, né? Então, essas aí, quem tá querendo fazer uma dieta cetogênica pode comer, né? Mas é claro que não dá pra gente fazer essa dieta sem um acompanhamento. Ah, vou fazer a dieta cetogênica, porque é importante saber a quantidade certinha, né? É importante você estar bem atento ao que você vai comer, quando e que horas. Antigamente falava-se muito que para emagrecer a gente tinha que comer a cada 3 horas. Esse protocolo mudou, né? Na verdade, na dieta cetogênica, você também pode comer a cada 3 horas, não há problema nisso, mas a grande questão é qual é o tipo de proteína que será ingerido, né? Então, algo muito interessante de vantajoso da dieta cetogênica é que o paciente ele não sente fome. Porque ele ficando 2 dias sem consumir o carboidrato, ele vai começar a usar, depois de 48 horas, a gordura dele como fonte de energia. Isso fabrica uma substância que chama corpos cetônicos, que vão no seu cérebro e tiram o seu apetite. Então, fica mais fácil você fazer uma dieta que tem 600, 700 calorias sem sentir fome. Você pode fazer isso sem uso de medicamentos. Então, se você tira o carboidrato, o corpo vai e usa a gordura como fonte de energia. E aí essa gordura vai indo embora. Então, quem faz essa dieta fica também com o corpo mais bonito, não fica com aquele acúmulo, é isso? A perda é mais rápida, mas é importantíssimo que seja com acompanhamento médico. Por quê? Porque existe perda de potássio, de sódio e de magnésio. Então, o paciente ele tem que fazer uma suplementação vitamínico-mineral para não colocar a saúde dele em risco. Porque, por exemplo, ele comendo muita gordura e proteína, ele pode sobrecarregar alguns órgãos importantes, né? Tem que tomar bastante água? Tem que tomar bastante água, né? Porque a cetose, por si só, ela já é diurética. A gente vê que os pacientes, eles sentem muita sede, fazem muito xixi. Isso é muito bom, porque você está eliminando os corpos cetônicos e formando novos. Mas é importante que o paciente seja realmente bem orientado. Se o paciente já tem algumas complicações, até mesmo por conta da obesidade, pressão alta, ou um diabetes, um pré-diabetes, colesterol alto, mesmo assim ele pode fazer esse tipo de dieta? Ele pode fazer, dependendo da idade, e ele tem que ser mais ainda acompanhado aí com uma frequência maior no consultório do médico. Mas há maneira sim da gente fazer. Inclusive cresceu muito a procura de dieta cetogênica para pacientes que têm diabetes. Porque muitas vezes nós conseguimos fazer com que o paciente diabético perca 20 quilos, 15 quilos, e às vezes a gente consegue diminuir o número de medicamentos que esse paciente vai utilizar depois de perder esse peso. A gente sabe que para o paciente diabético tipo 2, perder peso é muito difícil. Ok. Uma dúvida que eu acho que é frequente quando a gente fala de dieta da proteína, de dieta cetogênica, é a questão do colesterol, né? Isso fica como? Aumenta, diminui? Pode? Quem tá com colesterol alto pode fazer esse tipo de dieta? Pode com acompanhamento e depende do tipo de proteína que você vai ingerir. Se você ingerir uma quantidade de proteína animal muito grande e com muita gordura, provavelmente esse colesterol vai aumentar. Se for uma quantidade de proteínas controlada e a escolha da proteína é importante, você consegue ter o colesterol, ele fica neutro nesse quesito. E claro, se o paciente perde 15 ou 20 quilos, ele vai ter muitas vezes uma melhora desse colesterol que ele tinha antigamente. Sim, acaba tendo vantagens, né? Se a gente emagrece, a gente começa a ter um corpo mais saudável. E aí é claro que algumas doenças que eram
resultantes da sua obesidade vão indo embora. E é isso que a gente busca sempre. E eu tô sempre falando pra você, pegando no seu pé, qualidade de vida sempre, gente. Quem se ama se cuida, né? Por isso eu digo, acorde de manhã, já agradeça a Deus que você tá vivo, toma bastante água, faça exercício físico, isso é super importante. Não precisa ser muito, não precisa nem academia. Uma volta no quarteirão já faz toda a diferença. O nosso corpo, ele nasceu pra ter movimento. E a alimentação, você vai fazer boas escolhas, né? A gente tá muito habituado a comer comida industrializada, o que é um grande mal, e a gente precisa realmente ficar atento e aproveitar aí o que tem de melhor na natureza, porque tá tudo ao nosso alcance. E é claro, procurar um bom profissional, fazer uma boa escolha e lutar contra isso que hoje já é reconhecido como doença. A obesidade é uma doença séria que pode até chegar a óbito. Então a gente vai cuidar disso. Eu vou dar um recadinho e volto em 2 minutinhos. Segura aí, tá? Agora a gente continua com a doutora Adriana Moretti falando sobre dietas, né? Mostrei no começo do programa alguns casos de pessoas que emagreceram bastante. Coloca aí na tela de novo. De repente você fala, puxa, eu queria, mas eu queria rápido. É possível? Olha isso, gente. Olha o Luciano como era. Olha como tá magrinho, magrinho, magrinho. Cadê o Leonardo? Olha lá. Também, tá vendo só? É possível. A Kim Kardashian. A turma toda se cuidando, Suzy Rego. E é assim, na verdade a gente precisa realmente levar a sério. A nossa saúde, ela é preciosa, nosso maior bem. A gente não pode brincar com ela. E quando eu falo de obesidade, eu não falo porque eu acho que todo mundo tem que ser magro. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso biotipo. Eu, por exemplo, não vou ser magrela nunca, né? Primeiro que eu sou pequenininha, segundo que eu sou daquele tipo mais brasileira. Mas não é por isso que eu vou me largar. A gente não pode ter acúmulo de gordura abdominal, que é um risco à saúde. A gente não pode ter um sobrepeso que prejudica a nossa coluna, as nossas articulações. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se levar a sério. Eu gosto sempre de lembrar, porque a gente está aqui na Rede Vida e tem muita gente que tem uma amizade tão íntima com Deus e que está se largando. O nosso corpo é presente que Ele nos deu pra gente cuidar dele com muita seriedade e muito carinho. Então a gente não pode se largar, não. A gente tem que se amar, tem que se cuidar e tem que ser sério em relação a isso, tá bom? E aí cada um dentro do seu biotipo, simplesmente encontrando o seu peso ideal, sua forma saudável de viver, com equilíbrio, né, em todas as taxas, tá ali tudo bonitinho. E é claro também com o corpo, com todos os nutrientes que ele precisa para viver bem, para funcionar direitinho. Agora vamos voltar então, porque a gente já tem aqui alguns exemplos. Tá aqui o meu telefone com o WhatsApp, algumas perguntas vão chegar e a gente tem a doutora Adriana para responder, né? Eu olhando assim, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Esse é um outro tipo de alimento. Exatamente. Isso é proteína vegetal? Proteína vegetal é que tem sabor e aparência de carboidrato, mas ela não tem carboidrato. E é fácil de encontrar pura. no mercado proteína vegetal? Na verdade, isso faz parte do tratamento da dieta da NASA, que é um protocolo fechado em que o paciente vai ter vários tipos de alimentos, todos à base de proteína vegetal, para iniciar a dieta. Olha lá, diferente, né? Essa eu não conhecia. De repente você já ouviu falar, agora você está entendendo um pouquinho mais. Vamos sentar de volta para a gente poder falar nossas perguntas e respostas. Quer que eu fique aqui em pé? Quer? A produção pediu para ficar aqui. Vamos ficar então, volta. Vamos, eles que mandam. Eu ia sentar para te deixar mais confortável, mas a turma quer que a gente fique em pezinho. Vamos ficar em pezinho, a gente fica. A Esther, olha lá, ela tá perguntando o seguinte. Ela é de Uruana, no Goiás, Esther Oliveira. Ela quer saber se remédio para emagrecer funciona. Ela diz, minha mãe e meu irmão tomaram remédio, emagreceram e depois engordaram de novo. Eu gostaria de saber se faz mal. Esther, na verdade, o grande problema muitas vezes não é o medicamento em si, mas como ele é prescrito e a maneira como o paciente vai ser acompanhado durante o período de manutenção, que é tão importante quanto o período de perda de peso. Então, muitas vezes, nós temos hoje medicamentos modernos, excelentes para tratar a obesidade, mas tem que ser realmente com acompanhamento médico e por um longo período de tempo. Verdade. Doutora, teve uma época que alguns medicamentos, aqueles mais fortes, foram proibidos, né? Alguns já foram liberados pela Anvisa. A gente sabe que tem uma turma assim que fica apavorada porque ficou dependente desses remédios. Eles representam risco? Cláudia, eu costumo dizer que o problema não é o medicamento, assim, quem prescreve, né? Então, a gente tem que realmente... o médico que vai prescrever esse tipo de droga, ele tem que ser especialista, ele tem que saber lidar com o medicamento para não colocar
a saúde do paciente dele em risco, né? E conhecer bem o paciente, né? Eu acho que isso é Exatamente. importante, essa troca. Eu sempre digo para quem nos assiste que é importante a gente ser muito franca com o médico e ser muito transparente, né? O médico precisa te conhecer, a tua saúde. E ele estudou para isso, para cuidar. Agora aqui, olha, quantas castanhas do Pará a gente pode comer por dia? Porque uso ela para combater a tireoide. É a Cida Carbonita de Minas Gerais que pergunta. Na verdade, não existe nenhuma comprovação científica, Cida, que a castanha tem algum benefício em relação à tireoide. Mas ela faz bem pra gente. Na verdade, ela tem uma boa gordura, né? E ela pode ser utilizada como uma boa fonte de gordura, mas é como um combo na sua alimentação, não especificamente para tratamento da tireoide. Aliás, esse tratamento eu gosto de levar muito a sério. Eu tenho hipotireoidismo, é um dos piores sintomas que eu já senti na vida, porque a gente fica cansado, triste, desanimado. Quando eu descobri, era uma coisa que eu tinha que dar uma paradinha e dormir em qualquer lugar, porque é um sono, né? E aí vem aquela tristeza que não faz parte da minha pessoa. Gente, é só tomar o remedinho todo dia em jejum e tá tudo certo, equilibra essa tireoide. Essa é a melhor forma de tratar, não é? Com certeza, e de maneira correta, né? O medicamento tem que ser tomado de maneira correta. Perfeito. A Luciene Manuela de Souza, ela é de Distrito de Candeias, em Salvador, Bahia. Ela quer saber o seguinte: meu esposo está com colesterol altíssimo e não quer fazer exercícios e deixar de comer frituras. Existe algum remédio que eu possa dar para ele, que possa agir sem ele reclamar? E ele pode perder peso de uma forma gostosa e apreciável? Luciene, nenhum medicamento deve ser usado sem a prescrição médica, principalmente quando a gente trata uma alteração que é o colesterol, né? Ele tem que passar em consulta com um especialista para ver se esse colesterol tem um componente genético ou se ele é um componente somente da dieta em que o seu marido está comendo as frituras. E a partir daí, tem que ser feito um ajuste na alimentação, isso não tem como, e se for o caso, ele vai ser medicado. Perfeito. Olha aqui, essa pergunta tá interessante. A Luciane, ela é de Mirassol, aqui no interior de São Paulo. Ela fala que fez redução de estômago, mas engordou um pouquinho e ela tá muito triste, quer saber se ela pode fazer a dieta da NASA. A dieta da NASA, ela pode ser feita sim por pacientes que fizeram cirurgia de redução de estômago com um médico especialista, e a única coisa que realmente a orientação da suplementação de vitaminas que existe na dieta da NASA vai ser um pouquinho complementada com outras vitaminas, mas há possibilidade sim, inclusive é uma perda de peso rápida que faz o paciente ficar bastante estimulado. Aí, tá vendo? Tem solução. O negócio é buscar essas soluções e ficar contente, nada de ficar tristão. Doutora, eu volto aqui já. A gente continua com as perguntas e respostas. Você que mandou, segura aí que daqui a pouquinho, quem sabe, não é a sua pergunta e você é atendido, né? Sim. Agora eu continuo aqui com a doutora Adriana Moretti. A gente tá com aquela parte de perguntas e respostas que eu sei que você adora aí em casa. Tem umas comidinhas aqui. Eu fiquei curiosa. Essas comidinhas fazem parte da dieta da NASA. Exatamente. E é proteína? Proteína pura. Com cara de torrada. Com cara Posso e sabor provar? de torrada. E esses são chips. Isso aqui é o quê? É um chips de vinagrete. É bem agridoce. É gostoso. É ardidinho, né? Bom. Isso é suco de laranja? Suco de laranja. Mas pode na dieta suco de laranja? Este, que é a base de proteína, pode. Porque ele, na verdade, é um suco falso. Ele tem o sabor de laranja, mas é proteína pura. Então, o grande problema dessas dietas que o paciente faz cetose, ele fica com muita vontade de comer carboidrato. E esses produtos, eles saciam bem essa vontade. Tem pacientes que não conseguem ficar sem chocolate, os chocólatras, por exemplo. Então, você imagina você ter todos os dias um mousse de chocolate. E tem mousse de chocolate? Tem, para você consumir como se fosse um lanche da tarde, ou você consumir a torrada, né, no lugar do pão, se você tem muita vontade. Que também é torrada, mas não é pão. Não é pão, é só proteína. Deixa eu provar esse suco de laranja, que eu também fiquei curiosa. Esse é parecido, mas é diferente. Esse lembra, né? É mais para um refresquinho, né? Mas é... Ele tem uma cara de suco natural daquele espremido na hora, mas lembra bem. Aqui são só e é alguns proteína. exemplos, proteína pura. Que bacana. Nada como a tecnologia, né? Eu digo que ela vai trabalhando a nosso favor, é ótimo que as pessoas vão descobrindo e a gente vai aproveitando tudo isso. Próxima pergunta, olha, da nossa telespectadora Thaís Costa, ela é de Guarulhos, e ela fala assim: boa tarde, Cláudia. A minha amiga só usa medicamentos para emagrecer. Ela toma um remédio
que deixou ela enjoada por mais de 3 dias. Isso é certo? Depende realmente do medicamento e da indicação, né? Então, realmente, cada pessoa vai ter que seguir a orientação do seu médico e se esse paciente necessita desse tipo de medicamento, ele realmente tem que ser Tem remédio mantido. que deixa enjoado mesmo, de propósito? Tem medicamentos que deixam enjoado, mas também tem muitas maneiras de ver como você vai introduzir esse medicamento. Entendi. É sempre bom ter um bom médico e confiar, né, naquilo que você escolheu. A próxima pergunta é da Ariana, ela é de Caçapava, no interior de São Paulo. Cláudia, querida, boa tarde, Ariana. Gostaria de saber se os chás emagrecedores funcionam. Amei essa pergunta. Existe um mito, né, em relação a essa questão de chás. Então, a gente sabe que alguns chás, eles podem acelerar um pouquinho o metabolismo, mas isso tem um efeito muito pequeno quando a gente pensa realmente num grande efeito para a obesidade. Tá? Então, a gente diria que é mais um efeito psicológico realmente do que um efeito eficaz. Eles não são capazes de fazer uma grande perda de peso. Agora, tem chá, isso também, olha, presta atenção no que eu vou perguntar pra médica, que eu acho que ajuda também muita gente. Tem chá que dá dor de barriga, a pessoa vai ao banheiro, né? E também, muitas vezes, faz xixi o dia inteiro. Isso faz bem ou mal pra saúde? Se for um chá diurético, não há problema nenhum. Desde que você reponha, tome água, não há problema. Agora, chás laxativos a gente realmente tem que evitar. Porque um chá laxativo, ele pode irritar a parede do intestino, te causar diarreia e às vezes você tem deficiências até alimentares, deficiências de absorção de alimentos. Então é bom a gente ficar realmente atento. Dá a fichinha que eu tava procurando, a turma toda viu eu procurando. Aqui a gente não tem segredo, a gente tá em casa, né? Olha, doutora, foi muito bom te receber, aprender um pouquinho sobre dietas, proteína, cetogênica, a dieta da NASA. Comi esse chip aqui que eu gostei. Depois eu quero provar essas outras coisas. Tudo com carinha boa, né? Assim deve ser bom, emagrecer comendo coisa gostosa. Volte mais vezes. Obrigada, viu? Ela tá no site www.adrianamorete.com.br. Você pode entrar em contato através do telefone 011 3251 3300. Até a próxima. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Muito obrigada. Obrigada.